Olá pessoal, Luiz Nogueira aqui, sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos continuar o projeto do nosso site, Portfólio. Aqui é até onde a gente já parou. Se você caiu aqui de paraquedas, as aulas anteriores eu vou deixar aqui na descrição. Esse site faz parte de um projeto onde nós vamos criar o nosso portfólio online, um site para o portfólio, melhor dizendo. E o objetivo é que vocês criem e aprendam ao mesmo tempo, em cada etapa, à medida que a gente for fazendo cada parte do site, aprendam a mexer com CSS, com HTML, com o próprio Bootstrap. Então, é por isso que a gente está indo bem devagarzinho por cada uma das fases do site. E a gente já concluiu ele. O nosso objetivo nessa aula é passar alguns detalhes a respeito de responsividade no CSS, como funciona o sistema de grids, como a gente pode corrigir a responsividade do site mesmo. Ele já está boa parte, creio que 80%, 90% já responsivo, mas a gente vai fazer algumas alterações para que fique do nosso agrado. Então, se você está gostando das aulas, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E só lembrando, no primeiro link da descrição tem um e-book muito bom que ensina os programadores a iniciarem da maneira correta na programação. É o primeiro link na descrição. E logo abaixo vem o link do nosso Instagram, onde tem conteúdos diários sobre programação, dicas e muitas outras coisas legais. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Então, pessoal, para a gente dar continuidade à aula, eu já deixei aqui para nós aberto, do lado esquerdo, a introdução aqui do nosso Bootstrap. A gente vai recorrer a ele para deixar o nosso site responsivo. Ele já está com muitos aspectos de que um site responsivo precisa, e a gente só vai passar alguns retoques, né, para estilizá-lo ainda melhor, ficar do nosso jeito. Então, vamos logo aqui, para a gente iniciar a nossa aula, vamos aprender um pouquinho sobre o sistema de grids do Bootstrap. Então, vocês podem abrir aqui na documentação, getbootstrap.com.br, né? Tem em inglês também, mas essa aqui já está traduzida, muito bem traduzida em português. E aqui a gente pode aprender um pouquinho sobre o sistema de grids. E aí a gente vai ver como é que ele funciona na versão responsiva. A gente tem algumas opções interessantes na hora da responsividade. Eu acho que eu já falei nas aulas passadas sobre essa tabela aqui. Então, quando a gente tem um container, a gente pode colocar dentro dele row, que vai ser as linhas, e as col, que vai ser as colunas. E a gente pode colocar um traço e dizer o tamanho dela em números, que vai de 1 até 12, né, que é o maior delas, que pega 100%. E a gente também pode colocar a largura máxima da quebra. Por exemplo, se a gente colocar col-sm-12, a gente está dizendo que ela vai ser 100% e ela vai quebrar no SM, nessa largura aqui, ó. SM de small, né? Vai quebrar em 540. A gente fala quebrar, ela vai se adaptar à próxima resolução. Entendam dessa maneira. A gente vai ver na prática, vai ficar mais claro para vocês. Aqui, se a gente colocar MD, vai ser em 720px. Se a gente colocar large, vai ser em 960. Se a gente vai colocar extra large, vai ser em 1140. Vamos ver na prática como é que funciona. Aqui já tem uns exemplos para nós, mas a gente vai ver aqui no nosso layout. Por exemplo, se a gente escolher editar, vamos escolher, por exemplo, esse aqui, ó, esses 4 itens. Nós vamos primeiro dar um inspecionar elemento aqui, e nós vamos ver o que acontece quando a gente tenta diminuir. Vocês observam? Ele quebra aqui, porque a gente colocou que ele tentaria, se esforçaria em ocupar ele como um todo, 100%. Provavelmente tem margem, tem pairing aqui, fazendo o elemento quebrar. Se a gente diminuir mais, nós vemos que um sobrepõe o outro. Vocês observaram? Um está sobrepondo o outro. E não é isso que a gente quer. Nós vamos querer que ele se adapte à resolução. Por exemplo, o que muitos sites costumam fazer, quando chega numa determinada resolução, antes que aconteça essa quebra, por exemplo, ele se divide. Agora, em vez de serem 4 colunas, se divide em 2 colunas, 2 linhas e 2 colunas. É perfeitamente possível fazer isso. E é o que nós vamos aprender como é que a gente vai fazer agora. Antes da gente ver como é que nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em Style, melhor dizendo, aqui em Index, nós vamos vir aqui
procurar essa div que a gente estava utilizando, com essa div aqui. Essa div aqui é cardBody. Vamos procurar essa img cardimg. A gente vai dar um Ctrl F aqui. A gente vai procurar essa cardimg, ok? É essa aqui. Então, é isso que a gente vai estilizar. Aqui vocês estão vendo que está na col 3, né? Porque juntando as 4 col 3 vai dar 12. Exatamente o que a gente desejava, ok? Então, para a gente fazer com que ela quebre na versão maior possível, é a versão XL, ou seja, na versão XL, ela vai quebrar para uma resolução responsiva, ou seja, ela vai ficar full, 100%. Querem ver como é que vai funcionar? A gente vai colocar aqui, ó, col-xl-3. Nós vamos então fazer isso aqui, ó, em todas as colunas do nosso ícones e texto, né, do nosso portfólio. Ok, se a gente observar, ela já chegou nessa resolução, né? Vamos tirar isso aqui para vocês verem. Olha, aqui ela fica tranquila. Só que se a gente diminuir um pouquinho, se a gente chegar nessa resolução aqui da tabela, olha, 1140, ela vai ficar full. A gente dá um inspecionar, ela já chega nessa resolução. Vocês estão vendo aqui, ó, tá 1081, tá menor ainda. Então, quando ela chega em 1140, ela fica full. Perceberam? Agora, um outro detalhe que eu queria ensinar para vocês, e é a base do CSS para funcionar a estrutura, é as Media Carries. E a gente vai usar a Media Carry para fazer isso aqui, ó, do jeito que está essa imagem. Vocês percebem que quando ela está no full, quando ela está no 100%, na resolução maior da tela, não tem problema, ela se adapta bem à resolução. Só que quando há uma quebra, é interessante que ela não tenha essa margem aqui. Essa margem aqui ela protege muito bem quando está nessa resolução. Quando está em outras resoluções, não é interessante que haja essa margem. Então, a gente vai utilizar isso aqui, uma Media Carry. E isso aqui é muito bom vocês saberem, dominarem bem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um arroba, média, e aqui a gente vai colocar a resolução que a gente deseja. Por exemplo, quando ela chegar na largura máxima de 991px, aí a gente vai fechar o parêntese, e aqui a gente vai abrir e fechar as chaves. E nós vamos colocar que aquela img cardicon, que antes ela tinha uma margem no topo, a gente vai colocar que ela vai ter a margem 0. Ok? O que é que a gente está dizendo aqui? A gente abriu uma média que o que é que vai acontecer quando chegar nessa resolução? Tudo que vai acontecer está entre essas duas chaves aqui. E aí a gente vai querer que esse mgcardicon pegue margem 0. Então ele vai ignorar a margem que a gente já colocou aqui no nosso style e vai puxar essa margem 0 aqui. Vamos ver o que é que acontece quando a gente, por exemplo, dá um F5. Aqui não vai acontecer absolutamente nada. Não está na resolução que a gente deseja ainda, né? Mas se a gente der um inspecionar e a gente for na resolução de 991, né, que a gente deseja, olha só o que acontece. Passou, né? Aqui veio para 971. Mas se a gente chegar depois dessa resolução, ele vai chegar para cima e dá uma margem 0. Ele puxa a margem 0. Para vocês verem na prática acontecendo, olha só, eu vou deixar aqui e quando chegar na resolução que a gente deseja, vocês vão ver que vai aparecer aqui um elemento style mais específico. Olha só, perceberam? Não em elemento style, melhor dizendo, mas puxou o média. Ele colocou acima porque é prioritário. Vocês perceberam? Então, é isso que acontece e quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue estilizar da maneira que a gente deseja. Por exemplo, se nós desejamos que essa imagem, quando chegar em tal resolução, ela cresça, nós também podemos colocar, mas em vez da margem, a gente coloca mg.card-icon, a gente coloca uma width ou uma range, e aí a gente consegue aumentar em determinada resolução. Se a gente quiser também, podemos ter várias media carries no mesmo style. Então, é muito importante que a gente domine as médias. Então, o segredo para tornar um site responsivo, da maneira mais simples e básica, com os conhecimentos atuais que a gente já tem, é ir adaptando o layout às resoluções possíveis
E onde não estiver quebrando bem, da maneira que você deseja, você vai colocando Media Carry, ou você vai alterando as Media Carries já presentes no Bootstrap.css. Então, esse é um método bem de principiante de resolver esse problema de quebra, né? Então, eu apresentei essa forma por ser mais simples, intuitiva, para que você aprenda a mexer com a Media Carry. Aí, quando você domina isso, você faz um site responsivo tranquilamente, sem nem precisar de Bootstrap. O Bootstrap ele já quebra de maneira automática algumas coisas para a gente. Muitas vezes elas não ficam da maneira ideal. Mas quando a gente domina a Media Carry, a gente consegue deixar ela da maneira que a gente deseja. Uma outra coisa que eu queria ensinar para vocês nesse sistema de grids é a gente descer um pouquinho aqui para combinar um pouquinho algumas especificidades desse framework, ok? A gente desce aqui, ó. Pode vir aqui na documentação, layout, grid, e a gente vai descer e procurar uma seção de mistura e combinação. Essa aqui, ó. Mistura e combine. O que é que ele está ensinando para a gente? Ele está ensinando a gente a colocar calls ou colunas de tamanho diferente de acordo com a resolução. Isso é muito interessante. Olha só que interessante. A gente pode colocar, por exemplo, uma col-12 e uma col-md-8. O que é que está dizendo aqui para nós? Aqui ele está dizendo que ele vai ter a largura total quando tiver no dispositivo móvel, ou seja, a col-12, e ele vai ter uma outra col-md-8, quando chegar nessa resolução MD, que é mais ou menos 500px, ele vai ter uma resolução diferente. Ele vai puxar, por exemplo, aqui no 8, que vai dar mais ou menos uns 60%, 70% da largura que a gente deseja. Então, olha só que interessante, né? Então, sempre visualizem da esquerda para a direita como sendo do menor para o maior. Então, vamos usar mais ou menos, de novo, o nosso exemplo aqui. O que a gente vai fazer? Por exemplo, a gente vai colocar que em uma determinada resolução, o nosso card IMG, ou melhor dizendo, o nosso col XL3, ele vai se dividir em dois. Ele vai virar uma col MD6, entendeu? Vamos ver que a gente consegue fazer isso. Então, nós vamos dar um Ctrl Z aqui em tudo que a gente já alterou, voltando para o layout original, né? Col-3. Até aí tranquilo. O que a gente vai fazer? Como a gente quer mexer numa resolução menor, a gente vai colocar à esquerda. Então, a gente vai querer que em determinada resolução, o col ele seja full, ou seja, ele seja 100%. Então, a gente vai colocar col-12. E aqui, aonde que a gente vai desejar que ele ocupe 25%, ou seja, col3 da largura do container. Entenderam? Então, aqui vai ser full até chegar em algum lugar. Por exemplo, se a gente quiser colocar no SM, vai ter até o SM. No MD, vai ter até o MD. No LG, vai ter até o LG. Entenderam? XL também. Então, no nosso caso, nós vamos colocar aqui que ele vai ser full até o MD. Ok? Então, nós vamos copiar e colar isso aqui e ver lá na prática como é que está ficando. Ou melhor, full não. Vamos fazer o seguinte, para a gente ver, porque ele já estava dando full, a gente vai colocar que ele vai se dividir em dois. Então, vai ficar col 6. Tranquilo? Assim vai ficar melhor para a gente, porque naturalmente ele já estava quebrando para ficar 100%, né? Então, a gente mal ia ver alterações. Vamos fazer, então, vamos dificultar um pouco mais, né? Nós vamos colocar, então, quando chegar na resolução MD, de MD para cima ele vai ser 25%. Quando chegar em MD, ele vai puxar essa cor aqui, e aí vai ser 50%. Nós vamos ter duas linhas com 2 cards cada uma, ok? Vamos ver se funcionou. A gente vai dar um F5, e olha só, ainda não chegou na resolução, né? A gente vai descendo, descendo, quando chegar na MD, olha só o que acontece, ele se divide. E ele continua assim até o final, ok? É possível a gente colocar 3 resoluções diferentes? Também é possível a gente colocar 3 resoluções diferentes. É só a gente colocar à esquerda, né? Então, por exemplo, se a gente quiser colocar que aqui vai ser XL, apenas no tamanho máximo, que a gente vai querer que ele seja dividido em 25% cada card. No meio, a gente vai colocar que ele seja dividido em 2 linhas, né? E vai ser 50%. Então, a gente vai colocar um MD aqui. E nas resoluções menores, a gente vai colocar um 100%, logo, ou 12. Também é perfeitamente possível que a gente consiga fazer isso.
É só a gente alterar aqui o que a gente já fez. Vamos alterar aqui. Então, vamos ver na prática. Olha só. Então, ele já quebrou aqui na resolução, aqui é na principal, tá bom? Aí a gente vem inspecionar, ele já quebra em 2 para nós, provavelmente chegou na resolução lá que a gente setou, e quando chegar na resolução menor, ele quebra para ficar 100%, ok? Então, as alterações para essa quebra eu vou deixar para vocês fazerem. Por exemplo, se vocês quiserem colocar a imagem acima e o texto embaixo, quando chegar numa determinada resolução, por exemplo, de celular, fiquem à vontade. Aqui a alteração ela fica bem mais simples. Uma outra coisa que vocês vão precisar fazer quando chegar nessa resolução aqui, por exemplo, é vocês descerem um pouco e colocarem uma width, uma range alto, vamos dizer assim, né? Provavelmente não vai funcionar. Se não funcionar lá no alto, vocês têm que colocar, deixa eu pesquisar aqui o iframe, vocês têm que colocar, por exemplo, olha, tirar a width range, e aí ela vai de acordo com o objeto aqui, ó. Perceberam? E aí ela não vai quebrar mais aqui, como a gente estava vendo, mesmo em resoluções pequenas. Tranquilo? Então é algo que vocês podem estar fazendo aí. Outra coisa que eu queria ensinar para vocês também nesse vídeo é como deixar a fonte responsiva. Vocês percebem que quando a gente diminui, imagina que você está vendo num celular agora, né? Essas resoluções aqui já são mais para celular. Você está vendo uma fonte enorme que ocupa quase metade da tela. Não fica muito interessante. A fonte é exatamente o mesmo tamanho, tanto quando estiver grande, quando estiver num notebook, num PC, a gente diz desktop, quanto se ela estiver pequenininha, a largura de um celular. Não é interessante. O interessante é que a gente consiga um efeito responsivo. Para fontes responsivas, a gente costuma utilizar pelo menos 2 coisas. Vamos vir aqui puxar o H1. Aí a gente pode fazer dessa maneira, ó. Aqui no JStyle a gente vê o font size 2.3 rem. Algumas fontes, se a gente puxar como em, ela toma como base o PX e ela fica um pouco mais responsiva. Entretanto, ainda não é o ideal. Vocês perceberam? Ela continua ainda gigante aqui. O melhor dos mundos, por assim dizer, é nós utilizarmos o parâmetro calc. Como é que ele funciona? Ele vai calcular uma fonte fixa, que a gente pode colocar em PX, e ele vai somar também com o VW, ou a viewport, o tamanho das views, para que ele se adapte. Se ele tiver com uma viewport muito grande, uma resolução muito grande, ele vai puxar uma letra muito grande. Se ele tiver uma resolução muito pequena, ele vai puxar uma letra pequena. Vamos ver na prática como é que funciona. Eu vou voltar aqui para a nossa resolução maior possível, para esse tamanho aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um calc e a gente vai abrir e fechar um parêntese. E dentro desse calc, a gente vai colocar 16px, vai ser um tamanho que a gente acha que é interessante, para deixar de padrão, mais 3vw. Se ficar muito grande, vocês podem colocar mais 2.5 ou 2vw, ou diminuir aqui também a quantidade inicial, não importa. A gente colocar um Enter, vamos diminuir agora o tamanho, para a gente ver se mudou alguma coisa. Vocês percebem? Então aqui o texto ele também diminui de acordo com o tamanho da tela. E fica muito interessante quando fica assim, né? Fica muito melhor. Então vocês fiquem à vontade também para alterar isso no layout de vocês. Muito bem, maravilha. Agora uma última coisa que eu queria alterar com vocês era o seguinte, esses links aqui. Vocês podem alterar a cor tranquilamente. Mas como é que a gente pode fazer isso? Olha só, por padrão, a gente fez o que aqui na aula passada? Provavelmente, se a gente vem aqui em nave, a gente alterou a cor no style, né? Uma por uma. Vamos pegar isso aqui e vamos fazer uma alteraçãozinha mais bonita. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai tirar isso aqui, esses 5 styles aqui. Quanto mais styles vocês tiverem no layout de vocês, pior, viu? O interessante é que a gente coloque todos os styles aqui. Claro, vai ter situações que a gente vai colocar aqui também no HTML. Mas fica mais otimizado se a gente colocar aqui no style. Mas isso é um assunto para um outro vídeo.
Então, olha só que interessante. Para que a gente consiga ajeitar a cor do menu da maneira que a gente quer, vamos ver qual é a classe que ele está puxando. Aqui é a Navlink, né? Nós vamos apertar Ctrl C aqui e a gente vem aqui em Node, só para a gente ver qual é as cores padrão que ele está puxando aqui, ó. A gente vem aqui em Bootstrap, Node Modules, né? Node Modules, Bootstrap, dist, CSS, e a gente vai procurar aqui o bootstrap.css. E aqui a gente vai dar um Ctrl F e vai procurar o Navlink. E olha só que interessante. Aqui no Navlink a gente tem três coisas, né? A gente tem o primeiro, a gente pode setar aqui qualquer cor que a gente quiser. A gente tem um hover. O que é esse hover? Essa pseudoclasse hover. Essa hover, ele vai dizer para a gente qual é a cor que a gente quer quando nós colocarmos o cursor em cima. Entenderam? Aqui ele não está colocando cor nenhuma. Simplesmente está dizendo que vai ter um text decoration none, ou seja, não vai ter nada embaixo do texto. E aqui também nós temos um ponto Navlink Focus. O que é que significa esse focus? É a cor que a gente vai querer quando ele estiver em foco. Ou seja, por exemplo, quando a gente clicar aqui no Works, a gente vai ver que ele vai para a seção Works. Ou seja, o Works estaria em foco. Só que a gente não colocou nenhuma cor aqui. Então, ele continua azul. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos copiar e colar essas configurações todas para o nosso style. Nós não vamos alterar aqui, porque a gente estaria alterando classes padrões do Bootstrap. Nós vamos alterar aqui. Então, nós vamos colocar aqui a Navlink. Podemos apagar o Display o Padding, porque já vai estar lá no Bootstrap. Aí a gente vai colocar aqui o que? Nós vamos colocar uma color. Por padrão, nós vamos colocar que ela vai ser branca, ok? No hover, se a gente quiser colocar cores diferentes, podemos colocar a mesma cor, né? Aí bastaria colocar a vírgula aqui e a cor tranquilamente aqui, né? Por exemplo, se a gente quiser colocar aqui, vai ser vermelha. A gente coloca aqui uma cor red, pronto. Tanto no hover quanto no focus vai ficar vermelho. Uma outra coisa interessante, antes da gente ir lá ver, é que a gente coloque um important. Que a gente coloque um important aqui, senão ele não vai funcionar. Eu, como exemplo, eu posso até mostrar aqui para vocês como é que está agora. Ele finge que nem existe esses atributos, porque provavelmente o Bootstrap já deve ter um hover e um focus lá, né? Então a gente tem que colocar aqui um important, para que ele pule aqueles outros códigos que estiverem conflitando com esse, e coloque esse aqui como o nome já diz, mais important, ok? Então aqui a gente vê. Se a gente tiver, por exemplo, no contact, como ele está em foco, ele continua vermelho. Vamos aqui para o skills, olha só, continua vermelho. Vamos mudar só a cor do focus então, para que quando ele estiver em foco, ele fique, por exemplo, ele continue vermelho e o hover dele seja laranja. Vamos colocar aqui a color orange, ok? Ficou faltando important, né? Ok, vou dar um Ctrl Z. O que a gente está dizendo aqui, então, ele vai ser a cor branca, naturalmente. Quando estiver no hover, ou seja, quando eu colocar o cursor em cima, ele vai ficar laranja, e quando ele estiver em foco, ele vai ficar vermelho. Vamos ver como que é que vai dar isso aqui. O hover laranja funcionou. Quando estava em foco, ficou vermelho. Excelente. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era basicamente isso. Nosso código, então, ele ficou mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. O nosso projeto ele finaliza aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse projeto que já vai estar no GitHub para vocês baixarem. Aproveitem, mudem bastante. Ele já vai estar totalmente responsivo. Aí vocês dão uma olhada lá, se eu acrescentar algum novo código, aí vocês já vão poder ver ele lá, ok? Fiquem à vontade para utilizar ele no portfólio de vocês aí, mas mudem algumas coisas, né? Então, só lembrando, no primeiro link da descrição, tem o nosso e-book totalmente gratuito, onde nós vamos dar 5 passos para você iniciar na carreira como programador. Fique à vontade para baixar. Também aqui abaixo vai estar o link do nosso Instagram, para você interagir com a gente por lá, aprender programação com as dicas diárias e muitos outros materiais gratuitos que a gente só disponibiliza lá. Então, segue a gente e aproveita. E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu!